Maite Xangirunguera, Baixa Papeimé, Baixa Papeicô, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós aprenderemos 20 expressões úteis para o nosso dia a dia em Guarani. Meu nome é Júlio Alfonso e eu falo Guarani desde criança. A primeira expressão que nós usaremos é Jadiotopata. Jadiotopata. Jadiotopata quer dizer nos veremos ou vamos nos encontrar. Quando você está ligando para alguém, aí você fala assim para ela, até breve, quer dizer também essa expressão, Jadiotopata, né? Que quer dizer, vamos nos encontrar. Jadiotopata. Tem outra expressão também nessa linha de sentido que é Jadioexá PV. Jadioexá PV. Jadioexá PV. Jadioexá vem de uma abreviação de Jadiorexá, quer dizer, até nos vermos, ou seja, até breve, até nos encontrarmos novamente. Seria isso, Jadioexá PV. A pessoa do outro lado pode falar Oima. Oima quer dizer tá bem, está bem, ok. Pode ser essa expressão. Só frisando aqui, vocês perceberam que no Oima tem a crasse em cima do I. Por quê? Porque nem todas as vogais no teclado do computador nós temos o acento nasal, o famoso til. Então, no lugar do til, nós usaremos a crasse. Então, todas as letras que não tenham condições de colocar o til em cima, nós colocaremos a crasse. Tá bom, pessoal? Aí, oima quer dizer, então, ok, tudo bem, perfeito, bom, beleza, né? As nossas expressões aqui do Brasil. Aí, temos uma outra expressão. Mbae arape nerenhoi. O que quer dizer? Mbae arape nerenhoi. Em qual data você nasceu? Em qual data? Ou em que dia você nasceu? Não está perguntando pelo dia do aniversário, mas está perguntando em qual data, em qual mês, em qual ano a pessoa nasceu. Porque ara aqui nós não usamos só para dia, podemos usar para ano, para tempo. Vai depender da expressão. Nesse caso, a pessoa pode estar perguntando em qual ano você nasceu. Mbae arape nerenhoi. Renhoi vem de tenhoi, que é de germinar. Uma semente que germina, nós falamos assim, renhoi, né? Quer dizer, então, nasceu, ou seja, está germinando. Então, perguntou, em que data você nasceu? Outra expressão, okuta. 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 O que quer dizer okuta? Vai chover. Podemos falar assim, ko arape okuta. Ko arape okuta. Ou pode falar ko diape okuta. Você vai misturar o seu Guarani com o português, porque nós estamos descomplicando. Se você for para uma aldeia Guarani, você pode falar isso. Ko diape okuta. Quer dizer o quê? Ko dia do português, P dentro do dia, okuta. Ou pode falar ko eno okuta. Ko eno okuta. Quer dizer amanhã vai chover. Previsão do tempo, amanhã vai chover. Temos também Aravaí. O que quer dizer Aravaí? Tempo ruim, tempo mau, dia nublado, né? Quer dizer, o tempo está feio. Também nós temos Arambotu. Arambotu quer dizer aniversário. Ara é um tempo, ou ano, ou dia, ou pode ser também momento, né? Então nós temos ali Arambotu quer dizer fechar. Arambotu, aniversário, ou seja, na tradução mais radical seria isso, dia fechado ou tempo fechado, ou fechamento de um ciclo seria também. Olha só que interessante, fechamento de um ciclo, né? Aí nós temos She Arambotu, quer dizer meu aniversário. She Arambotu, eu estou falando. She Arambotu, meu aniversário. Bom, nós podemos falar assim então, She Arambotu quer dizer meu aniversário, aí eu posso falar para alguém assim, Komes ou uape She Arambotuta. Komes ou uape She Arambotuta. O komes, mês vem do português, mês mesmo, né? Mês referente a qualquer mês do ano. E aí nós temos a gramática onde eu explico como é o mês em Guarani. Porque no mês no Guarani nós falamos de Asiquera, já é um outro universo onde não vou abordar aqui. Então, só para a gente entender, mês ou uape, ou seja, nesse próximo mês, ou u quer dizer que vem, né, que virá, ou vem, mas aí nós colocamos o p, ou uape,
She arambotita. Vou fazer aniversário. No próximo mês farei aniversário. Deu para entender mais ou menos? Aí a pessoa pode responder para ele assim: Terebu aite de arambotire. Terebu aite de arambotire. Olha só. Terebu aite tem um pulsô. Essa apóstrofe no nosso Guarani significa pulsô. O que é pulsô? Pu é um som e so rebenta. Quer dizer, cortar. Pode ser cortar ou rebentar. Rebentar o som, né? Cortar ele, separar. Então, terebu aite konde arambotire. Feliz aniversário. Vamos agora falar um pouco de natureza. Nós falamos ubirá para árvore, para madeira, né? Também nós podemos falar ubirá mata, que quer dizer a árvore, um pé de árvore, quer dizer ubirá mata. Aí nós temos a floresta em Guarani, é Kaagu. Kaagu quer dizer floresta. Então nós podemos falar uma expressão assim: Nyanhangare ko nyande kaaguire. Nyanhangare kokena. Nyanhangare kokena nyande kaaguire. Eu estou falando assim: vamos cuidar da nossa floresta. Vamos cuidar da nossa floresta. Seria Nyanhangare kokena. Nyanhangare kokena. Nyande kaaguire. Vamos cuidar dessa nossa floresta. Seria isso. Vamos falar um pouco também sobre o dia. Nós chamamos estrela em Guarani, é Bujá. Bujá quer dizer estrela. Aí nós temos o nosso sol, nosso famoso sol. Sol quer dizer Quarahu. Quarahu. Aí nós temos o nascer do sol. Como que nós falamos o nascer do sol? Quarahu recém. Quarahu recém, nascer do sol. Então, se eu for falar assim, hoje o nascer do sol está lindo, está magnífico. Posso falar assim: Iponainte ko Quarahu recém ko árabe. Iponainte ko Quarahu recém ko árabe. Iponainte ko Quarahu recém ko árabe. Gente, uma das formas mais fáceis e mais úteis de se aprender o Guarani ou qualquer outra língua é você falar pausadamente, não atropelar as palavras. Iponainte ko Quarahu recém ko árabe. Não precisa ter a preocupação de expressar a palavra rápida, mas expressa ela pausadamente que qualquer um vai te entender. Por mais que você fale devagar, a pessoa vai te entender. Agora, se você falar rápido, você atropela as palavras e acaba errando. Por que eu falo lentamente o português? Porque eu aprendi assim e gosto de falar assim. Porque todos que me ouvem vão entender o que eu estou falando. Então, lá novamente a expressão Iponainte ko Quarahu recém ko árabe. Iponainte ko Quarahu recém ko árabe. Quer dizer, o nascer do sol está magnífico, ou pode ser, que lindo está o nascer do sol. Aí nós temos Quarahu reike. O que quer dizer Quarahu reike? Quarahu é sol e reike é pôr do sol. Podemos falar assim: Ahata anohen foto. Quarahu reikepe. Vou tirar foto no pôr do sol ou ao pôr do sol. Por que eu coloquei foto lá no meio? Pode ser fotografia, porque nós estamos usando o Diopará em português, igual nós usamos no Diopará no Paraguai, que é com espanhol. Porque as pessoas vão te entender quando você fala assim. Ahata anohe foto Quarahu reikepe. Jaha nyanohe foto Quarahu reikegui. Já muda. Ahata anohe foto Quarahu reikepe, quer dizer, vou tirar foto no pôr do sol ou ao pôr do sol. E quando eu falo assim, Jaha nyanohe foto Quarahu reikegui, Jaha nyanohe foto Quarahu reikegui, eu estou falando, vamos tirar fotos do pôr do sol. Já mudou a frase. Quarahu reikegui. Quarahu reikegui quer dizer,
do pôr do sol, e Quarahureikepe, no pôr do sol. Aí nós temos Jaçu. O que é Jaçu? Jaçu quer dizer lua. Podemos falar assim: a noite está iluminada pelo lindo luar. Inhaçaindu porainte copuharepe. Inhaçaindu porainte copuharepe. Inhaçaindu quer dizer luar, ou seja, a luz da lua. Coeno inhaçaindu poranta. O que eu estou dizendo? Coeno inhaçaindu poranta quer dizer amanhã vai ter um luar belíssimo. E para a gente falar melhor, coeno puharé inhaçaindu poranta quer dizer amanhã à noite vai ter um belo luar, ou a lua estará belíssima. Você vai falar para alguém que você está feliz com o resultado dessa pessoa, com o resultado do trabalho dela, que você se sentiu feliz por ela, está orgulhoso dela. Então você vai falar para a pessoa assim: eu sinto orgulho de você, por exemplo. Xembo aguará, ó, Xembo aguará conerembiapô. Estou orgulhoso do seu trabalho, ou estou feliz com o seu trabalho. Porran quer dizer remédio. Então muitas pessoas consomem remédio, né? Vamos dizer então que a pessoa tomou um remédio muito amargo. Como que eu falaria em Guarani? Koporran uva iroeterei. Koporran uva iroeterei quer dizer, este remédio que eu tomei é muito amargo. Koporran, este remédio, uva que tomei ou que tomo, é muito amargo. Iro quer dizer amargo, eterei é o superlativo, então muito amargo. Outra frase que podemos falar: alguém me escreveu. Ohai cheve. Ohai quer dizer escreveu, cheve para mim. Ohai cheve. Vamos supor que a mãe foi viajar e o pai ficou com o filho. E aí, lá de onde a mãe está, ela escreveu uma carta para o pai. Ou uma mensagem, no celular pode ser também. Então ele chega e fala assim: Edilmin ape xeraú, quer dizer, vem aqui meu filho, vem aqui por favor meu filho. Errechamim bae pandesu ohai cheve. Errechamim bae pandesu ohai cheve. Então a frase é bem longa, eu vou falar de novo. Edilmin ape xeraú, errechamim bae pandesu ohai cheve. Vem aqui por favor meu filho, vê o que sua mãe escreveu para mim. Seria a resposta disso tudo que eu falei. Então vocês podem ir pausando o vídeo, pegando parte por parte para ir montando as frases de vocês também, tá bom? Outras expressões que nós podemos usar. Quesu. O que é quesu? É queijo. Então eu posso falar assim: arrata de oguá meio quilo quesu. Estamos misturando o nosso guarani com o português. Arrata de oguá meio quilo quesu. Vou comprar meio quilo de queijo. Aí esse queijo pode ser mussarela, queijo prato, o que for. Nós usamos quesu. Amointa quesu chepão aputepe. Vou colocar queijo no meio do meu pão. Amointa quesu chepão aputepe. Vou colocar queijo no meu pão, ou no meio do meu pão. Quem que gosta de queijo? Os mineiros, né? Aí quem for mineiro que está assistindo, não se ofendam comigo. É só uma expressão que nós usaremos aqui como exemplo, tá? Então vou falar assim: mineiro quera todo dia o quesu. Mineiro quera todo dia o quesu. O que eu falei? Os mineiros comem queijo todos os dias. Não sei se é verdade, é só uma expressão, tá, gente? Porque a gente sempre compra queijo de Minas, por sinal é muito bom. Então, meus cumprimentos aí para o pessoal de Minas Gerais também. Então, aqui nós usamos essa referência. Mineiro quera o quesu todo dia, ou mineiro quera todo dia o quesu. E aí nós podemos alargar mais um pouquinho essa frase ainda. Mineiro quera todo dia o quesu, oramboçá de ave. Mineiro quera todo dia o quesu, oramboçá de ave. Quer dizer, o mineiro come queijo todos os dias durante o café da manhã ou quando estão tomando o café da manhã. Vamos falar agora sobre carne. Carne é uma palavra que é pronunciada de 4 formas. Tem to'o, ro'o, ro'o e so'o. Nós usamos a palavra so'o para se referir à carne em geral. Quando eu vou me referir para a carne de frango,
Eu posso falar riguaçu ro'o, quer dizer carne de galinha. Aí vocês viram que já mudou para ro'o. Por quê? Porque eu estou me referindo àquela carne específica. Então eu posso falar assim: a cozinhata so'o panelape. O que eu estou falando? Vou cozinhar a carne na panela. Adiapota so'o de panela. Vou fazer carne de panela. Adiapota so'o de panela. Posso falar também adiapota so'o assado. Vou fazer carne assada. Adiapota so'o frito. Adiapota so'o frito. Vou fazer carne frita. Eu falei na outra aula em Guarani o que é frito e o que é assado. Aí vocês assistam na aula passada que eu postei, que foi ontem, tá bom? Temos também a gordura. Como que nós falamos gordura em Guarani? Existem duas formas, curá, e temos a banha, gordura quer dizer curá, e temos a banha também que nós falamos como gordura, mas a banha em Guarani é nhandu, nhandu. Então eu posso falar assim, curé nhandu, quer dizer banha de porco. Vaca nhandu, banha de vaca. Riguaçu nhandu, banha de galinha ou gordura de galinha. Ambo shirurita so'o nhandu akupe, quer dizer vou fritar carne na banha quente. Ambo shirurita mandi o nhandu akupe, vou fritar mandioca na banha quente. Ambo shirurita mandi o kure nhandupe, ambo shirurita mandi o kure nhandupe, vou fritar mandioca na banha de porco. Temos também a frase animais. Muitas pessoas têm animais de estimação, como cachorro, gato. Então eu posso falar, quando vou falar do meu animal de estimação, meu cachorro, por exemplo, xerambá jaguá, meu animal cachorro, ou seja, meu cachorrinho. Xerambá jaguá quer dizer meu cachorro, cachorro de estimação. Só que no Guarani nós colocamos que é um animal e que é cachorro. Xembaracajá, posso falar também. Xembaracajá quer dizer meu gato. Posso falar também xecavaju, meu cavalo. Posso falar também xerambá vaca, minha vaca. Xerambacuré quer dizer meu porco. Posso falar assim, xesapatu ikuá, meu sapato está sujo. Se alguém chega na sua casa e você manda entrar, eikenacaraí quer dizer entre, senhor, ou eikena Marcelo quer dizer entre Marcelo. São frases que nós podemos usar. Eikena quer dizer entre. Aí quando a pessoa entra, você fala eguapuna. Eguapuna quer dizer sente-se. Eguapuna coapucape. Sente-se nessa cadeira, por favor. Eguapuna coapucape, sente-se nessa cadeira, por favor. Aí você pode perguntar para a pessoa, você já almoçou? Depicorecaruma? Depicorecaruma? Depicorecaruma, você já almoçou? A pessoa pode falar, acaruma, acaruma, sim, já almocei. Ou, nahaniri dakaruiti, nahaniri dakaruiti. Ou nahaniri dakarui gueteri. Então quer dizer, não, ainda não almocei. Você pode também oferecer para a pessoa um café. Nere usei pico café? Nere usei pico café? Você não quer tomar um gole de café? Ou quer tomar um golinho de café? Nere usei pico café? Aí a pessoa vai falar, hauta mishimi. Ah, vou tomar um pouquinho, vou tomar um golinho. Vamos supor, vamos ao estádio ver jogo. Vamos ao estádio ver o jogo do Corinthians, vamos dizer assim. Jaha estádio pe jarrechá Corinthians jogo. Jaha estádio pe jarrechá Corinthians jogo. Jaha estádio pe jarrechá Corinthians jogo. Aí só mudar o nome do time para cada frase expressada. Ali eu falei Corinthians como exemplo, mas você pode usar Palmeiras, Santos ou qualquer outro time. Por exemplo, Jaha estádio pe jarrechá Flamengo jogo. Eu estou misturando o meu Guarani com o português. Então seria Jaha, vamos, estádio, no estádio, jarrechá, ver, Flamengo, jogo, o jogo do Flamengo. Podemos falar assim também, Jaha cinema pe jarrechá filme onde lançava equequerre. Jaha cinema pe jarrechá filme onde lançava equequerre.
Vamos ao cinema ver o filme que foi lançado ontem? Pode ser assim. Jaha cinema pe jaresha filme onde lançava equequerre. Vamos ao cinema ver o filme que foi lançado ontem. Jaha já participaste de ver copujarepe? Palestra omeeta vamboerrara Juliano. Quer dizer o quê? Vamos comigo participar nesta noite da palestra do professor Juliano. Então, novamente eu vou falar. Jaha já participaste de ver copujarepe? Palestra omeeta vamboerrara Juliano. Ou professor Juliano, pode ser também. Nós estamos fazendo um jopará para o nosso uso do dia a dia. Podemos falar também de Jaha mercado pedir de arroz, feijão. Jaha mercado pedir de arroz, feijão. O que eu quero dizer? Vamos ao mercado comprar arroz e feijão. Eu posso falar assim, Jaha mercado pedir de cerveja. Jaha mercado pedir de cerveja. Quer dizer, vamos ao mercado comprar cerveja. E assim diante, gente, é bem facinho. Jaha de japô caminhada, vamos fazer caminhada. Jaha de japô caminhada, vamos fazer caminhada. Ou Jaha de jogar futebol, vamos jogar futebol, né? Jaha de passear São Paulo, vamos passear em São Paulo. Jaha de passear São Paulo. Esse Jaha sempre chamando mais alguém. Aí, por exemplo, você vai falar, vou viajar para o Rio Grande do Sul. A viajata Rio Grande do Sul. A viajata Rio Grande do Sul. Quer dizer o quê? Vou viajar para o Rio Grande do Sul. Posso falar também, co noite, aqui tá vou ir ver. Co noite, aqui tá vou ir ver. Nessa noite eu vou dormir mais cedo. Co noite, aqui tá vou ir ver. Nessa noite eu vou dormir mais cedo. Ou posso falar assim, co eno pujareve, vou ir a Pauvaena. Co eno pujareve, vou ir a Pauvaena. Co eno pujareve, vou ir a Pauvaena. Tem que acordar cedo amanhã. Tem que pular cedo amanhã, uma expressão. Ok, gente? Acredito que já passou muito das nossas frases. Espero que vocês tenham gostado e que aumente aí o repertório do aprendizado de vocês. E até a próxima aula.